Aros. Olhando assim, parecem todos iguais, mas dentro, quanta diferença! Quando a gente corta os aros assim, a gente percebe que existem dezenas de perfis, cada um criado para atender a certas características de alguma modalidade, ou até mesmo para custar pouco, como é o caso do aro parede simples. Um aro leve, barato, que equipa a maioria das bicicletas de passeio. Com esse tipo de aro, o ciclista tem que ser mais cuidadoso, porque eles entortam e desalinham com muita facilidade. No início, todos os aros eram feitos de madeira. Tempos depois, eles passaram a ser feitos em finas chapas de aço, processo que se estendeu aqui no Brasil até a década de 70, começo da década de 80, porque nessa época, aros de alumínio eram somente para bikes de competição. Nos primeiros perfis de aros de aço, a sapata de freio não pegava na lateral, pegava dentro do aro, bem ao lado dos raios. E a gente vê isso nas bicicletas com freio de varas, o freio caneta que vem na barra forte, na barra circular e tantas outras antigas. Esse padrão de aro ficou conhecido como Westwood, onde uma chapa de aço é estampada, formatando o seu perfil, e depois é curvada em uma calandra, finalizando com a emenda soldada. O desenho do aro está normalmente relacionado com a sua utilização, levando em conta aerodinâmica, rigidez, durabilidade, leveza e até mesmo o tipo de pneu, como é o caso do Tubeless. Se o aro tem que ser forte, ele pode ser parede dupla. Se tiver que ser mais forte ainda, perfil H, um formato que a gente costuma ver só em bikes de dirt, bikes de extremo. Esse aqui é um deles. Eu já pratiquei dirt com esse aro, já pratiquei bike trial e até mesmo o trial de monociclo. E ele tá feio assim, só precisando de uma pintura, mas tá alinhadinho. Este é o aro parede simples e este é o aro parede dupla, que é muito mais forte. Notem que ele tem duas paredes na horizontal, reforçando a lateral do aro. Com relação à largura, os aros podem ser bem estreitos, como no caso das road bikes, que tem menos de 20 mm. Já no bike trial, eles são bem mais largos, podem ter entre 45 e 48 mm de largura. As bikes de enduro, all mountain e os novos aros Plus 27,5 e 29 são maiores ainda, ficam entre 40 e 50 mm de largura. Os mais gigantes são os aros de fat bike, eles podem ter 10 centímetros ou mais. Também elas utilizam pneus 3.0 a 4.8. E olha só que curioso, para ficarem leves, alguns desses aros são parede simples, mas são produzidos em uma liga de alumínio muito dura. Eu mesmo sou testemunha, porque eu entortei um desse uma vez fazendo minhas estripulias e não consegui alinhar de novo. Esse tipo de aro é o que a gente colocou na barca, a nossa chopper elétrica de madeira, para ficar bem parrudona. Através de estudos feitos em túneis de vento, descobriram que aros em formatos aerodinâmicos ajudam no aumento da velocidade com menor esforço, principalmente para minimizar o efeito da turbulência e o ar cruzado que passa por dentro das rodas. Foi aí que surgiram os aros aero. Existem dezenas de modelos de aros assim. Essa elevação pode ser pequena como este, pode ser um pouco maior e pode ter até 15 centímetros de altura, em alumínio ou carbono. Para um aro parede dupla ficar ainda mais forte, ele pode ter um ilhós de inox em cada furo de raio. Esse ilhós é uma espécie de rebite furado que reforça esse perfil, evitando que o nipple amasse a parte de cima do aro, principalmente quando a gente aperta muito a raiação de uma roda que está empenada. E mais uma coisa, esse ilhós, que parece um pequeno copo de inox, pode ficar só na camada externa do aro ou atingir também a camada interna, a parede dupla, dando mais apoio para cada um dos nipples. Os aros para pneus tubeless têm aquele detalhe no perfil que é o perfeito encaixe do pneu no aro, evitando que não escape nem o selante e nem ar.
Mas dá para selar um aro comum para usar tubeless. Só que se você puder escolher, o melhor é usar um aro que nem tem os furos para os raios, próprio para tubeless, completamente selado. Existem outras formas de fixar os raios em aros tubeless. Esse tem barbatanas na parte externa e um pequeno cilindro de alumínio que suporta 2 raios de uma vez. Outra forma de fazer foi furar só a camada externa do aro. A parte interna, a parede dupla, continuou tampada. Aqui o segredo é a peça que recebe o nipple, uma espécie de cápsula que permite que você troque um raio sem ter contato com o interior da roda. A evolução dos aros não para, gerando desenhos de perfis cada vez mais loucos, que será que vão inventar da próxima vez? Então eu espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco mais sobre o perfil dos aros e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!